Bem-vindo de volta. Hoje a gente recebe Alex Kruner, autor, analista de mercado e ex-gestor de fundo de investimento, para conversar sobre as mudanças políticas e econômicas no mundo. Obrigado por voltar ao programa. É sempre um prazer estar aqui com você, Glenn Giesen. Obrigado pelo convite. Eu estava pensando hoje que é muito fácil a gente se deixar levar por todos esses acontecimentos do dia a dia, já que tanta coisa está acontecendo no mundo a uma velocidade impressionante. A gente vê, por exemplo, o memorando de entendimento entre os Estados Unidos e o Irã, que eu diria representar uma derrota humilhante para os Estados Unidos. É uma mudança e tanto na história americana. Eu diria que nunca vi algo assim antes. E isso pode transformar não só a região, mas também ter impacto no mundo todo. A gente vê a OTAN participando cada vez mais diretamente de ataques em território russo, o que, na minha opinião, ou expectativa, num futuro não muito distante, vai provocar uma resposta com consequências imprevisíveis e incontroláveis. Olha, no geral eu acho que sim. A mudança na ordem mundial agora é bem evidente. Ou seja, aquela antiga era pós-Guerra Fria, ou digamos a era hegemônica liderada pelos Estados Unidos sob a bandeira da democracia liberal, claramente acabou. E agora temos todos esses outros conflitos. Eu queria saber como você enxerga a conexão entre essa guerra contra o Irã, a guerra contra a Rússia e a guerra econômica contra a China. Como é que você junta esses conflitos? Claro, são membros diferentes, mas também estão muito interligados. Desculpa, é uma pergunta bem grande. Sorry, very big question. Yeah. No, that's a great, very important question. And not to sound like a broken record, but I think that we always have to regard all of these different conflicts around the world as the clash between two systems of governance. This is, I think, clear, and this is what makes the war between the United States and Israel against Iran, and the war between Ukraine and Russia, and the internal strife in European countries, in the UK, in the United States, Canada, Australia, all parts of the same conflict. And the two systems of governance are basically the Western colonialist empire with its governing structures against everybody else. And I think that the farther this conflict goes, the more it becomes very clear that, in fact, the interconnections, as you mentioned, run very, very deep, much deeper than we knew. And so, we've seen 3 days ago Rupert Lowe publish his inquiry into the gang rapes in Great Britain, and that's a story that has almost died. E essa é uma história que praticamente morreu, mesmo depois de décadas acontecendo. Porque no fim das contas, praticamente toda a estrutura de poder britânica, da polícia nas ruas, aos serviços sociais, ao Sistema Nacional de Saúde, aos conselhos, aos ministérios, à mídia, até o gabinete do primeiro-ministro e a própria família real, todos fazem parte da conspiração. E agora dá para ver isso claramente, porque o que o relatório revelou é provavelmente o maior crime já cometido na história britânica contra o povo do Reino Unido. E a grande mídia não falou nada sobre isso. Estão ignorando completamente. A família real, já se passaram 3 dias e eles não disseram uma palavra. Estão em total silêncio. Eu acho que isso diz mais do que qualquer coisa que eles pudessem falar neste momento. Porque se você realmente está ali para representar o seu povo, para... If you really are there to represent your people, let's say, if you had a protective attitude towards your people. Digamos que se você tivesse uma atitude realmente protetora em relação ao seu povo, estaria aí, indignado. Mas não se ouve um som. E ao mesmo tempo, o mesmo rei Charles, há poucas semanas, discursou na sessão conjunta do Congresso dos Estados Unidos pedindo praticamente uma terceira guerra mundial. E o governo dele se comprometeu a enviar 150 mil drones para a Ucrânia, sem nem se preocupar muito em esconder que vão ser usados em ataques contra a Rússia. Claro, não devo apontar só o Reino Unido, embora eles tenham sido, e provavelmente ainda sejam,
se a gente for usar a metáfora de O Senhor dos Anéis, o Mordor de todo o império colonialista ocidental. Western colonialist empire. But all of these, all of the Mas tudo isso, a decadência atingiu boa parte do mundo, mas especialmente o Ocidente. Porque veja, se a gente falar só dos estupros coletivos, que podem parecer não ter nada a ver com a guerra no Irã ou com o memorando de entendimento, na verdade tudo está interligado. Os mesmos problemas que o Reino Unido enfrenta com esses estupros coletivos também aparecem em lugares como França, Bélgica, Alemanha, Suécia, Noruega, Islândia e Irlanda. E o padrão é praticamente idêntico. Existem grupos de imigrantes cometendo estupros em escala industrial, e a reação dos governos é exatamente a mesma. Acusar qualquer pessoa que fale sobre isso de crime de ódio, responder de forma cada vez mais autoritária para reprimir esse suposto crime de ódio, punir as vítimas, ser extremamente brando com os agressores, protegê-los, garantir anonimato para eles. Protecting them, providing them anonymity, and it goes on and on. And it's E isso continua sem parar. É muito, muito estranho que isso esteja acontecendo, não em um único país, não sob um único governo, onde a gente pudesse dizer algo como, tudo bem, alguma coisa saiu dos trilhos no Reino Unido. Não. É todo o sistema de governança que está sendo copiado e colado em todo lugar e a reação é sempre a mesma. Basicamente, em todas as questões críticas, todos esses governos tomam posições praticamente idênticas. Quando tivemos a pandemia, todos seguiram as mesmas regras, todos exigiram obediência. Quando começou a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, mesma resposta, mesmo lado. A mesma tolerância ao genocídio em Gaza, na Cisjordânia, no Líbano. Exatamente a mesma posição, a mesma reação ao crime organizado dentro de casa, a mesma resposta à guerra entre os Estados Unidos e o Irã. E agora a gente começa a ver tudo isso começando a se desfazer um pouco. Mas as forças que estão empurrando o mundo ocidental, o sistema de governo ocidental nessa direção, essas forças nunca, jamais vão desistir. Elas não vão recuar. Vão continuar tentando tomar o controle do mundo, do Irã, da Rússia, da China, da Venezuela, de Cuba, dos países da América do Sul. E não se trata do Trump. Nem é sobre um governo específico. Não é sobre o Keir Starmer, por exemplo. Os casos de gangues de estupro acontecem, como a gente descobriu, desde a década de 1950. E o desejo incessante de destruir a Rússia vem de muito antes, provavelmente de séculos atrás. It probably goes back centuries. The desire to destroy the United States. O desejo de destruir os Estados Unidos vem praticamente desde o começo da República Americana. E todos esses conflitos têm suas manifestações internas e também as externas. Eu acho que as gangues de estupro e o crime organizado, junto com as ONGs, o domínio sobre a mídia, a infiltração e a cooptação das estruturas de governo e tudo mais, esses são os elementos internos desse conflito. As guerras colonialistas são o elemento externo dessa luta. Mas a luta é sempre a mesma, e sempre entre dois sistemas de governo. Eu não mencionei qual é o outro sistema de governo, porque isso não importa. É qualquer pessoa que não se submete, qualquer um que não obedece. E o objetivo final é criar uma ordem global única, ou como quiserem chamar, ordem global baseada em regras, Pax Judaica, Pax Americana ou o nome que for. Mas todo mundo tem que se submeter, tem que cumprir, tem que obedecer. E quem não faz isso é cancelado, tem a reputação destruída, é assassinado, sancionado, isolado, demonizado ou atacado militarmente. E eu acho que, a lógica desse conflito é hoje que vai tenor até que um dos lados seja completamente ignored. The ultimate defeat of either one side or the other. Porque eles realmente não vão recuar. E olha, dá para ver o exemplo do Irã. O Irã está na mira há décadas. Eles continuam tentando. Não existe um momento em que digam algo como, tá bom, acho que isso não funcionou, então vamos fazer as pazes e ser gentis com os iranianos.
E se eles quiserem aproveitar os 35 trilhões de dólares em recursos naturais e desenvolver a economia e a sociedade do jeito que acharem melhor, bom, deveríamos deixá-los em paz, certo? Mas isso nunca acontece. Ronald Reagan bombardeou a Líbia em 1986. Gaddafi sobreviveu. O governo de Gaddafi sobreviveu. Gaddafi survived, Gaddafi's government survived. Did they give up trying to destroy Libya? No, they didn't. Ultimately, Eles desistiram de tentar destruir a Líbia? Não, não desistiram. No fim das contas, acabaram destruindo a Líbia. A dinastia Al-Assad, na Síria, sobreviveu a décadas de ataques de vários tipos, por procuração, sabotagem, tentativas de assassinato, infiltração, até que por fim foram derrubados. Isso aconteceu no começo de 2015. E o mesmo vale para o Irã, vale para a Rússia, vale para qualquer nação que se recuse a se submeter ao império colonialista ocidental. E os chineses sabem que no fim das contas também estão nessa lista de alvos. Então o mundo não tem outra escolha a não ser levar essa luta até o fim. E talvez o próprio Trump já tenha chegado ao seu limite. Trump himself may have had enough. In fact, he probably had enough. Na verdade, ele provavelmente já teve o suficiente. E eu acho que vai ser difícil empurrarem o Trump para uma nova guerra contra o Irã. Mesmo que agora circule por aí a ideia de que, na verdade, o motivo pelo qual ele aceitou essa derrota humilhante de um memorando de entendimento foi só para ganhar tempo, como aconteceu com os acordos de Minsk, até a próxima investida. Certo? Isso é bem possível. Mas provavelmente não vai ser o Trump, vai ser outra pessoa, porque a continuidade do sistema de governo vai além de qualquer administração específica. Então, por enquanto, a gente tem motivos para um otimismo moderado, mas o conflito não vai acabar. Olha, eu concordo que isso já vem acontecendo há bastante tempo, mas é preciso dizer que nos anos 90 e depois disso, a hegemonia liberal parecia estável, ou seja, havia uma concentração de poder estável, que não era contestada. E também o regime liberal democrático, não necessariamente os valores, mas os slogans, também não eram realmente questionados. Eram vistos como algo que dava legitimidade essencial ao hegemon. Basicamente, a ideia era que o chamado Ocidente coletivo governava o mundo, mas em benefício de todos. E isso era, de certa forma, aceito, não só no Ocidente, mas muitas vezes também fora das fronteiras ocidentais. Mas o que a gente está vendo agora, como você mencionou, é esse conflito interno. E eu acho que isso é um componente tão importante quanto as guerras externas. Porque, sabe, eu fico pensando até quando isso pode continuar. Como você disse, esse descaso tão básico com o interesse nacional não é sustentável. A crise econômica que estamos vendo acontecer não vai ser só um pequeno obstáculo no caminho. São os fundamentos da economia que estão desmoronando. A gente vê a desindustrialização, a crise financeira, o colapso que se aproxima do dólar e de outras moedas. E vemos também a liberdade de navegação, sendo substituída por uma aceitação quase tranquila da pirataria, sem grandes questionamentos por parte dos políticos ou da mídia. A gente vê uma política externa muito fanática. Tudo é uma luta entre o bem e o mal. Estamos sempre combatendo um novo Hitler. Aceitamos esse estado de guerra permanente. E, pelo visto, não temos problema nenhum em nos alinhar com o ISIS na Síria. Podemos condenar ou tentar legitimar quando esses fanáticos massacram civis. Podemos abraçar fascistas. Podemos ter, abertamente, pessoas fazendo referências favoráveis a Hitler, usando símbolos fascistas, e o primeiro instinto delas é justificar isso. Como você disse, membros da realeza britânica falando de forma casual sobre uma possível terceira guerra mundial. Já não existe mais medo de uma guerra nuclear. Isso é simplesmente descartado, como se fosse moral ignorar esse medo, porque seria uma forma de chantagem nuclear. A gente pode apoiar um genocídio, participar de um genocídio, e parece que não é grande coisa. A confiança na mídia está desmoronando. A legitimidade dos governos também está caindo. Quer dizer, o Scholz está com 15% de aprovação.
E logo atrás dele vem o Macron e o Starmer, todos nessa mesma trajetória de queda. E olha, em toda a Europa a situação não parece muito melhor. Como você disse, a oposição está sendo criminalizada, especialmente na Alemanha, onde foram para cima do AfD, que é o maior partido, mas agora foi classificado como uma organização extremista. Na Romênia, pelo menos, eles simplesmente anularam o resultado das eleições. E dá para continuar citando exemplos. O Estado de Direito. Agora, eles sancionam os próprios cidadãos. A dissidência é esmagada. Essa propaganda sufocante e constante não para. Parece que, no fim das contas, não é só a hegemonia que está em jogo, mas também a legitimidade que está desmoronando. Algo está acontecendo dentro da sociedade. Se você fosse avaliar a sustentabilidade, e claro, seu histórico é bastante ligado à economia, como você enxerga isso? O que você acha que vai ceder primeiro? A sustentabilidade econômica ou o aspecto político? Quero dizer, isso não vai funcionar? Ou isso tudo vai acabar em uma derrota ou num desfecho militar? O colapso econômico está chegando. É uma certeza matemática. Mas não vai ser como sabe, 1929, nos Estados Unidos, nem como a depressão dos anos 30. Vai ser mais um colapso de uma recessão com estagflação, com níveis de inflação cada vez mais altos. O dinheiro vai perder valor de forma progressiva. Isso vai piorar a crise do custo de vida em todo o mundo ocidental. Talvez não no mundo inteiro, mas provavelmente. E isso vai levar a levantes sociais. A verdade é que a gente não sabe o que vai acontecer, porque nunca tivemos numa situação como essa antes. No passado, sempre as elites no poder tinham o monopólio da mídia, e era relativamente fácil para elas controlar as narrativas. Hoje em dia, isso já não é mais assim, porque a gente tem a internet, tem as redes sociais, tem esse tipo de conversa, os podcasts, tem muita gente produzindo conteúdo de altíssima qualidade que acaba mobilizando o público e incentivando outras pessoas a investigar cada detalhe da crise em que a gente está. E dá para ver que quem está no poder está desesperado para redirecionar essa raiva contra um inimigo externo. Um dia antes da publicação da investigação de Rupert Lowe, comandos da SAS britânica abordaram um petroleiro russo no Canal da Mancha, o que foi completamente ilegal. Não tem como justificar isso dentro de nenhuma regra do direito internacional, do direito marítimo ou das convenções da ONU. Foi um ato de pirataria, puro e simples. Eles arrastaram o navio para as águas territoriais britânicas e depois alegaram ter jurisdição sobre ele. Isso é uma provocação bem clara contra os russos. Aí os russos enviaram uma fragata para o Canal da Mancha e apareceu uma lancha particular que parecia que ia bater na fragata. E olha, se você fosse um marinheiro ou comandante russo naquele navio, teria que presumir que aquilo era um barco-drone preparado para se chocar e explodir. Felizmente, os russos conseguiram evitar um incidente maior, primeiro disparando sinalizadores e depois tiros de advertência. E aí, no fim, o barco desviou e não aconteceu nada. Mas o desejo agora, o desejo ardente dos britânicos, e não estou falando de britânicos como Roger Waters ou Jeremy Clarkson, estou falando do pessoal do governo, é começar uma guerra de verdade. A ideia é tentar redirecionar as insatisfações das pessoas para um inimigo externo, que obviamente seria a Rússia. E como nada realmente aconteceu no Canal da Mancha ou no mar, eles fizeram com que os ucranianos orquestrassem o maior ataque com um drone feito contra Moscou. E Moscou acordou na manhã de outubro, quer dizer ontem, com cenas absolutamente apocalípticas. Moscou parecia ter sido atingida por bombardeios dos aliados. Então, há tentativas bem claras de orquestrar uma guerra, porque é a melhor forma possível de desviar a atenção de uma crise interna. Quando o dinheiro entra em colapso,
quando não tem comida nas prateleiras, quando faltam remédios nas farmácias, quando as pessoas não conseguem marcar uma consulta médica e por aí vai. Bem, você coloca toda a culpa na Rússia. E aí começa a bater o tambor do patriotismo para reunir todos os jovens. Em vez de uma revolução dentro de casa, você organiza um massacre em larga escala deles na frente oriental. Isso aconteceu na Primeira Guerra Mundial, e eu tenho convicção de que foi algo deliberado, porque acabou virando uma espécie de padrão para... Because, it's become a kind of a meme to zombar dos generais da Primeira Guerra Mundial por incompetência. Sabe, isso virou praticamente um fato cultural. A gente vê isso em séries, em filmes, em todo lugar. Generais que não entenderam que o mundo tinha mudado, que o inimigo tinha metralhadoras e tudo mais, e que mandavam onda após onda de soldados para uma morte certa, sem motivo aparente. Mas ninguém se perguntava, será que isso foi de propósito? E se você examinar a vida e o trabalho do general Sir Douglas Haig, percebe que quase certamente foi. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. E ele mesmo foi responsável por até 2 milhões de soldados britânicos mortos, homens em idade militar. É mais fácil se livrar deles num campo de batalha estrangeiro do que trazê-los de volta para casa, começando a fazer perguntas. Tipo, ei, por que nossas filhas e mulheres estão sendo estupradas? E ninguém faz nada a respeito. Como é que a polícia está participando da festa, né? Como é que os jornais estão encobrindo isso? E a mídia? E a família real? Quando as pessoas começam a fazer essas perguntas, a legitimidade do sistema entra em colapso. E quando essa legitimidade desaba, o caminho quase inevitável é uma revolução ou uma guerra civil. A gente teve, por exemplo, o professor David Betts, do King's College, que escreveu e falou bastante sobre esse assunto. Ele disse que a guerra civil agora é inevitável, não só no Reino Unido, mas em boa parte da Europa Ocidental. Segundo ele, todas as condições para uma guerra civil, com base no que a história mostra, não só já estão presentes, como o continente está configurado de forma explosiva para que isso aconteça. E cerca de 1 ano atrás, ele dizia que isso poderia acontecer em até 5 anos. About a year ago, he was saying that this would happen within 5 years. So that would mean that now. Então isso quer dizer que agora estamos falando de algo em até 4 anos. É muito perto. Para quem está no poder, a questão é: a gente arrisca enfrentar guilhotinas ou faz de tudo para provocar uma guerra contra a Rússia, mobilizando toda a sociedade, mandando todos os homens lutar contra os russos e, com sorte, nunca mais voltarem? É aí que a gente está. E a base de tudo isso é a crise econômica, porque a inflação vai continuar disparando. As pessoas vão ter cada vez mais dificuldade para fechar as contas no fim do mês. O descontentamento vai crescer e vai acabar transbordando para as ruas. And it's going to be spilling out into the streets. And with this inquiry that came out 2 days ago, Glenn, E com essa investigação que saiu há 2 dias, Glenn, não dá mais para negar. O sistema dominante é o inimigo. Até agora eles mantinham aquela narrativa de que, se você fala sobre gangues de aliciamento, você é racista. Que a maioria dos estupros é cometida por homens brancos. Eles realmente diziam isso de verdade. Mas agora eu acho que essa represa estourou. Estourou mesmo. E eu acho que a raiva das pessoas está sendo processada e vai inundar o Reino Unido como um tsunami. E não só o Reino Unido, porque a mesma coisa, talvez em menor escala, está acontecendo na Noruega, na Suécia, na Bélgica, na França, na Alemanha, em muitos países. Então o que a gente vê é um futuro próximo de um descontentamento profundo, muito profundo. É interessante notar que, ao longo da história, sempre que há uma grande crise de legitimidade em um sistema político, quase sempre isso acaba levando as frustrações a serem direcionadas contra um inimigo externo. E assim, começa uma guerra. Mas quando algo parecido acontece hoje em dia, geralmente é descartado como teoria da conspiração ou alguma loucura da direita. Se a gente dá um passo para trás e olha o que está acontecendo num contexto histórico mais amplo, dá para ver o padrão.
Como você mencionou, eu também entrevistei o David Betts aqui no canal, e ele vem estudando a história das guerras civis, acompanhando o que acontece dentro das sociedades. E dá para dizer, com certa clareza, que algo muito parecido está acontecendo aqui. E a primeira reação é sempre a mesma, especialmente por parte do establishment da mídia política. Como você ousa? Agora dizem que você está incitando, que está incentivando, porque ao afirmar que as autoridades são ilegítimas, você estaria espalhando essa ideia. É impressionante como não há espaço para realmente discutir o que está acontecendo na sociedade, porque, de novo, como você mesmo disse, não dá mais para negar. A crise econômica, a crise de legitimidade, a má governança, as políticas externas irresponsáveis, as mentiras sobre os motivos para a guerra com o Irã, com a Rússia e provavelmente com a China no futuro, tudo isso já foi exposto. Mesmo assim, não há espaço para reconhecer as críticas. É bem louco mesmo. Mas me diz, como é que você vê isso? Porque o que você mencionou sobre o bombardeio de Moscou é outra coisa que eu simplesmente não consigo entender. Quer dizer, a gente vê todos esses países ocidentais se gabando, mostrando todo dia quantos drones estão produzindo, como estão ajudando com inteligência, localizando alvos, incentivando ataques mais profundos dentro da Rússia. Esse é o objetivo deles. Eles querem ter ataques de longo alcance, vão produzir essas armas em massa para atingir a Rússia. Mas aí se alguém pergunta, para onde exatamente isso está indo? Como é que isso não nos torna participantes dessa guerra? Sabe, como é que os russos não vão conseguir retaliar contra o Ocidente? Porque, olha, isso não faz sentido. Não tem nada aí. Normalmente o que a gente ouve são aqueles discursos de que a Rússia merece, ou que eles deviam ter pensado nisso antes, sabe? Tipo, saiam da Ucrânia. Mas ninguém enfrenta a questão principal, que é, como é que isso não nos torna participantes? E até que ponto fica impossível para a Rússia não reagir? Eu acho que o instinto de sobrevivência. Quer dizer, a gente está chegando perto do zero aqui. Parece que não existe bom senso, só palavras de ordem emocionais. E sabe, todo mundo tem que se unir em torno do ódio. Eu não sei, é complicado. Mas olha, eu acho que eles estão fazendo isso de propósito, porque querem tornar o máximo possível difícil para os russos não reagirem. Eles estão desesperados para que a Rússia responda, porque estão perdendo legitimidade dentro de casa. E se conseguissem começar uma guerra contra a Rússia, não importaria se ganhassem ou não. Eles sabem que não vão ganhar. Mas isso teria aquele efeito de unir o país em torno da bandeira, sabe? Porque agora, sem uma guerra, olha só para a monarquia britânica. Eles tiveram 3 dias para dizer alguma coisa sobre os casos de estupro em massa de meninas inglesas em território britânico e não disseram absolutamente nada. E imagina se agora, de repente, a Rússia atacasse o Reino Unido. Ia ter muita gente dizendo pelo rei e pela pátria, pronta para ir para a guerra. É por isso que a elite no poder está desesperada para fazer essa guerra acontecer. E o Vladimir Putin sabe que não pode dar esse presente para eles, porque seria o presente de Natal mais bonito que eles poderiam querer. Então eles nem se preocupam mais em negar o envolvimento. Lá em 2022 e 2023, todo mundo era super cauteloso, porque, sabe, não podíamos dar essas armas, já que os ucranianos poderiam atacar dentro da Rússia, e aí seríamos vistos como cúmplices. E isso colocaria a gente em risco de uma guerra direta contra a Rússia. Então, sabe, houve muita hesitação, por exemplo, em entregar os caças F-16, porque eles têm capacidade nuclear. Então, assim, eles estavam muito hesitantes. Tinha muita gente que, mesmo apoiando a Ucrânia, era totalmente contra isso. Agora é aquele momento de vale tudo. Tudo está sendo colocado na mesa. Não importa mais. Eles estão praticamente dizendo, somos nós.
olha, somos nós que estamos fazendo. Os ucranianos só apertam o gatilho, mas somos nós que estamos por trás. Somos nós que planejamos. O Reino Unido, o Keir Starmer foi à Ucrânia em janeiro de 2025, pouco antes da posse do Donald Trump, e assinou um acordo de parceria de 100 anos com a Ucrânia. E parte desse acordo previa o apoio britânico à Ucrânia no desenvolvimento de guerra com drones. Então, tá aí. Agora eles anunciaram que vão, na verdade, você até tuitou isso hoje de manhã ou ontem, que vão fornecer 150 mil drones para a Ucrânia. Para a Ucrânia, com a clara intenção de que a Ucrânia use esses drones para atacar a Rússia. Então veja bem, se eu estou atirando em alguém e você está me trazendo as balas e tudo que eu preciso para matar essa pessoa, você é totalmente cúmplice. Se você é uma pessoa normal, vai tentar esconder isso. Mas se você está desesperado por uma guerra, se quer uma escalada do conflito, não só não vai tentar esconder, como vai praticamente fazer propaganda disso. E é aí que a gente está agora. Isso cria um problema, porque o Vladimir Putin entende o jogo, e ele não vai dar esse presente para eles. Mas, ao mesmo tempo, as pressões políticas dentro da Rússia estão crescendo a um ponto em que Vladimir Putin talvez não consiga mais conter isso. A avalanche que vem por aí. Porque tem muita gente dizendo, a gente precisa dar uma lição neles. Vamos atacar a Alemanha com armas nucleares, sabe, como o Karaganov vem sugerindo. E é exatamente isso que o Ocidente está desesperadamente esperando. Eles podem acabar forçando a mão do Putin nesse sentido, porque, se esses ataques com drones como o que vimos ontem continuarem se repetindo de novo e de novo, a Rússia não pode simplesmente não reagir. Então estamos numa situação muito, muito perigosa agora. A guerra, a escalada para uma terceira guerra mundial está sendo provocada pelos nossos próprios líderes. Os Mayors, os Macron, os Starmer deste mundo e o Mark Carney também. Não vamos deixar ele de fora. E o precedente histórico favorece eles, porque é muito mais fácil escalar um conflito do que manter a contenção. E eu acho que cabe a nós reagir, o público, porque se o público mostrar aos líderes que a gente entende para onde eles estão indo, que a gente vê o que estão fazendo, que a gente percebe que querem sacrificar nossos homens, nossos filhos, numa grande guerra, e depois vão deixar nossas crianças e nossas mulheres vulneráveis à mercê dos imigrantes de vocês? Então os homens em idade militar precisam estar atentos ao que está acontecendo e precisam se recusar a lutar, o que é muito difícil, porque os ucranianos também não queriam lutar, eles foram obrigados. Por isso eu acho que estamos entrando em tempos potencialmente revolucionários. Well, that's a good point. Bom, esse é um bom ponto. Quer dizer, a população, por enquanto, não quer lutar, por exemplo, contra a Rússia, a China, o Irã ou qualquer outro país. Mas isso pode mudar assim que vier uma retaliação russa, eu acho. Quer dizer, como você mencionou, com os ucranianos. As pessoas costumam esquecer que de 91 até 2014, era uma minoria bem pequena de ucranianos que queria fazer parte da OTAN. Em todas as pesquisas aparecia a mesma coisa. Se eles tivessem a chance de escolher uma parceria de segurança, qual escolheriam? Você escolheria, eles ficariam com a Rússia. Ou, idealmente, nem precisariam fazer parte de nenhum bloco. Mas a tendência era se aproximar da Rússia. Só que, claro, quando derrubam o Yanukovych, colocam esses elementos extremistas no poder, e aí os russos reagem. Dá para construir em cima disso. Fortalecer o exército ucraniano, garantir que se sabote qualquer caminho para a paz, armar o país até os dentes. E então, o que há 20 anos seria impensável, agora virou essa guerra enorme entre eles. Então, por que não conseguir também que os europeus, os homens europeus, se alinhem para lutar e morrer? Exato, Fring. No, but
Yeah, I wanted to ask, one last question on the. Eu queria fazer uma última pergunta, não sobre a Rússia, mas sobre como. Bom, não é totalmente sem relação. Como você vê o papel do Irã nisso tudo? É difícil acreditar que os americanos tenham aceitado uma rendição permanente. Você acha que isso é só uma forma de se reorganizar ou acredita que eles simplesmente chegaram à conclusão de que não dá para derrotar o Irã nessa situação? Então, eles estão apenas aceitando a realidade? Como você avalia esse memorando de entendimento? How are you assessing this memorandum of understanding? I think there's no question that they will try to regroup, but Eu acho que não há dúvida de que eles vão tentar se reorganizar, mas não é necessariamente o Trump. É que isso simplesmente não vai parar. Sabe? Do mesmo jeito que eles nunca desistiram de destruir a Síria, nunca desistiram da Líbia, do Iraque e por aí vai. E mesmo depois que se retiraram do Afeganistão, teve muita gente do próprio establishment, do grupo que comanda o país, dizendo que mais cedo ou mais tarde teríamos que voltar ao Afeganistão. Até o próprio Trump, no começo do mandato, chegou a sugerir que queria de volta a base de Bagram. E logo depois da retirada, o Leon Panetta foi à televisão, deu uma entrevista, acho que foi para o programa 60 Minutes ou algo assim, e disse que em algum momento a gente vai ter que voltar ao Afeganistão. Não há dúvida de que eles vão se reorganizar. Talvez isso não aconteça durante o governo Trump. Mas seja qual for a força na sociedade, seja qual for o mecanismo que, no fim das contas, coapta o governo e o obriga a trabalhar para os cartéis bancários, a mobilizar a sociedade para guerras coloniais, esse mecanismo ainda existe. Então veja, por exemplo, especificamente em relação ao Irã. A gente viu que o Irã está na mira de uma mudança de regime desde os ataques de 11 de setembro, certo? O general Wesley Clark disse que logo depois dos ataques de 11 de setembro no Pentágono estavam falando em derrubar 7 países em 5 anos. Isso foi em 2001. O que significa que eles já planejavam mudar o regime do Irã até 2006. Isso não aconteceu. Eles tiveram muita dificuldade com a Líbia. Tiveram muita dificuldade com a Síria. Mas isso nunca parou. O rolo compressor não parou, não recuou, e agora ele se voltou contra o Irã. Perder a Primeira Guerra não quer dizer que eles vão desistir. Talvez por enquanto a guerra esteja fora de questão, mas eles ainda têm suas sabotagens, assassinatos, guerras de mudança de regime, revoluções coloridas, sanções, e nada disso vai desaparecer. Eu acho que os iranianos não são ingênuos. Eles sabem que isso está vindo na direção deles. Mas, no fim das contas, a batalha vai ser decidida no campo econômico. Porque o governo de Bashar al-Assad sobreviveu à guerra entre 2015 e 2019. Eles sobreviveram à guerra. Eles venceram. They survived the war, they prevailed, they won with the help of the Russians. Eles venceram com a ajuda dos russos, mas o país foi esmagado por sanções econômicas. A economia foi destruída. E agora a sociedade ficou muito vulnerável, muito aberta a interesses estrangeiros que podem se infiltrar com malas de dinheiro. Um juiz, um chefe de polícia ou um general do exército ganha $50 por mês, e aí aparece um agente do MI6 com pilhas de notas de $100. Isso pode levar as coisas muito longe. Eles conseguem minar o sistema de governo e deixá-lo tão fraco que, com um pouquinho de pressão, tudo desaba. E é por isso que até o Ghalibaf, que é um dos falcões mais duros do Irã, estava dizendo que a gente precisa voltar a atenção para as questões econômicas. Felizmente, hoje eu acho que a luta está clara o bastante e é crítica o suficiente para que os chineses e os russos entendam tudo isso e que eles ajudem o Irã de todas as formas possíveis para garantir que a economia iraniana respire, que se desenvolva, que o povo viva bem, para evitar que o governo iraniano caia nas mãos do império colonialista ocidental. Mas os donos desse império colonialista, para eles, essa luta também é existencial. Eles não sabem fazer outra coisa além de colonizar partes do mundo, transformar a riqueza em fluxos financeiros para os grandes bancos deles em Wall Street,
na City de Londres e em Paris, e manipular os sistemas políticos de todos os países ocidentais para travar essas guerras. Então isso não vai parar. Into fighting these wars. So that's not going to stop. I'm optimistic that Iran will. Eu estou otimista de que o Irã vai prevalecer, que o governo iraniano vai sobreviver a isso e que muito provavelmente o governo Trump perdeu o apetite por uma guerra. Eles podem até tentar alguma coisa, sabe? O que eu vejo é que eles provavelmente vão sabotar a implementação de qualquer acordo. Vão dizer algo como, sim, o fundo de 300 bilhões para a reconstrução e desenvolvimento do Irã. Mas aí vão aparecer 1000 obstáculos, problemas legais, e vão dizer que não dá para suspender as sanções assim, de uma hora para outra. Basicamente, vão enrolar o máximo possível. Enquanto isso, o conflito entre o Irã e Israel provavelmente vai continuar. E os Estados Unidos vão continuar apoiando Israel. Se não de forma aberta, então de forma discreta. Os britânicos vão continuar apoiando Israel. Mas eu acho que nesse período intermediário, o equilíbrio de forças vai acabar favorecendo o Irã e desfavorecendo Israel. O resultado final desse jogo vai depender de questões econômicas e vai depender também de o quanto os iranianos vão conseguir desenvolver a própria economia e garantir um nível razoável de prosperidade para o seu povo, apesar das sanções que vão continuar. Algumas delas podem até ser suspensas, mas às vezes, mesmo quando as jurisdições ocidentais suspendem sanções contra certos países, as instituições responsáveis por aplicá-las continuam fazendo isso. Implementing the sanctions, they continue to implement them. So, the Iranians are going to still find it very difficult to export. Os iranianos ainda vão ter muita dificuldade para exportar petróleo para qualquer lugar fora da China e de países que aceitam pagamento em yuan, o yuan chinês. Então isso vai continuar assim. E o resultado vai depender em grande parte da capacidade da China, da Rússia e de outros países do BRICS de negociar com o Irã e permitir que a economia iraniana se desenvolva. Quanto às jurisdições ocidentais, não há dúvida de que elas vão continuar com essa postura agressiva e colonialista de tentar governar o mundo, e provavelmente vão tentar se reagrupar, talvez ganhar coragem e determinação, atacando alvos mais fracos, como Cuba. Então isso vai ser um conflito de gerações, sem dúvida nenhuma. Final thought. What you said about Wesley Clark, I thought. É uma última reflexão. O que você disse sobre o Wesley Clark? Eu pensei, esse é um ótimo ponto. Quer dizer, ele era um general de 4 estrelas aposentado do Exército dos Estados Unidos. Foi o comandante supremo da OTAN na Europa. Ou seja, ele era o cara principal. Ele pode subir num palco e dizer para o público que tinha em mãos um documento do Pentágono afirmando que sim, o plano era derrubar 7 países em 5 anos. Ou seja, eles iam atrás do Iraque. O que de fato fizeram? Da Líbia, da Síria, do Líbano, da Somália, do Sudão e, por fim, do Irã. E agora a gente sabe que os americanos foram atrás de todos esses países. Mesmo assim, quando você olha para a nossa grande mídia política, o que eles dizem? Que todas essas guerras foram separadas, que não tinham nada em comum, que era tudo por motivos humanitários. It was just all about humanitarian concerns. We had weapons of mass destruction in Iraq. Nós tínhamos armas de destruição em massa no Iraque. E as preocupações humanitárias que tivemos na Líbia, porque, claro, nossas elites políticas têm um coração enorme pelos líbios, ou pelos sírios. Quer dizer, agora é pelas pobres garotas do Irã que precisam ser libertadas do regime. É tudo tão evidente, tá ali na cara de todo mundo, e mesmo assim não muda em nada a narrativa. E eu acho que é a mesma coisa com a guerra na Ucrânia. Quer dizer, o diretor da CIA, William Burns, não só teve aquele memorando vazado, mas também publicou no próprio livro dele, explicando exatamente o que aconteceu, e que ele já tinha alertado. Ele avisou, se vocês tentarem, ou melhor, se a OTAN tentar puxar a Ucrânia para sua órbita, o resultado previsível vai acontecer.
The predictable thing will happen. First, there will be a civil war because most Primeiro, Ukrainians do not vai haver uma guerra civil, porque a maioria dos ucranianos não quer entrar na OTAN, especialmente no leste. Então você vai ter uma guerra civil, e de fato teve. E aí ele estava dizendo o seguinte: nesse momento, os russos vão intervir, meio que a contragosto, em defesa de Donbass e dos ucranianos do leste. Eles não querem fazer isso, mas não veem outra saída. De novo, foi exatamente o que aconteceu. Mesmo assim, esse fato está aí, e é confirmado por um grande número de líderes políticos, militares e de inteligência em todo o Ocidente. E como isso afeta a narrativa? Em nada. Todo mundo repete a mesma coisa, que foi completamente sem provocação. Que o Sr. Putin simplesmente acordou um dia e decidiu restaurar a União Soviética. Quer dizer, a gente realmente vive no mundo pós-realidade. A realidade, os fatos, eles simplesmente não têm mais nenhum impacto nas narrativas. Quer dizer, tudo isso é vendido como isso é do nosso interesse, é pelo que temos que lutar e morrer. E claro, para completar, dizem que é tudo para ajudar os ucranianos, que foram deixados de lado pela OTAN o tempo todo, ignorados a cada passo, não só nos últimos 12 anos, mas eu diria nos últimos 22. É realmente impressionante. E ainda assim, quando alguém aponta isso, logo dizem, isso é discurso russo, é papo do Kremlin, é teoria da conspiração. É exatamente a propaganda de que eu falei antes. É sufocante. É incrível que a gente tenha chegado a esse ponto, especialmente em sociedades liberais, democráticas, abertas. Enfim, você tem alguma consideração final antes de a gente encerrar? Olha, você está absolutamente certo. E talvez esse seja exatamente o ponto central do problema. Eu acho que o Vladimir Putin tinha toda a razão quando chamou o Ocidente de Império das Mentiras, porque é mesmo um império de mentiras. Os casos que você mencionou mostram bem isso. É muito difícil convencer alguém quando o salário dessa pessoa depende de ela não entender alguma coisa. Então, a gente tem estruturas de governo cheias de pessoas que são pagas para não compreender o básico. E mesmo quando entendem, elas rejeitam, porque não conseguiriam continuar servindo a esse sistema se aceitassem a verdade. Então acabam tendo que abraçar as mentiras. E a gente tem exemplos bem concretos disso. Pouco antes do início da guerra na Ucrânia, houve uns exercícios militares organizados na Índia, e lá estavam alguns representantes da OTAN. Um deles era um almirante alemão da Marinha, o almirante Kayakin Schonbach. Admiral Kayakin Schonbaum. And there's a video of this discussion. E tem um vídeo dessa discussão, numa grande mesa redonda com outros oficiais de alta patente, inclusive indianos. E sobre a crise na Ucrânia que estava prestes a virar uma guerra, ele dizia que a solução de baixo custo para essa crise seria simplesmente reconhecer e respeitar as preocupações de segurança da Rússia, lidar com elas e encontrar uma forma de fazer um acordo com os russos que atendesse às suas preocupações legítimas de segurança. A carreira dele acabou naquele mesmo dia. Foi demitido na hora. Tentou voltar atrás, nada feito, estava fora. E a pessoa que vai substituí-lo vai ser alguém que diga sim à guerra, um nacionalista, alguém que vai continuar repetindo as mentiras e que entende muito bem que se cometeu o erro de reconhecer a verdade e a realidade, também vai estar fora. Esses tipos de decisões foram tomadas milhares de vezes em cada ponto-chave de tomada de decisão dentro de todo o nosso império de mentiras. Cada um desses pontos é ocupado por pessoas assim: políticos, generais, juízes, policiais, agentes de inteligência e por aí vai. E aí você acaba tendo uma presidente da União Europeia como a Ursula von der Leyen, um comissário de política externa como a Kaja Kallas, cuja única qualificação na vida, eu diria, é uma russofobia feroz e incurável. E todo o nosso sistema funciona desse jeito. Mas eu acho que a parte encorajadora é que isso é só uma camada muito, muito fina na superfície. Por baixo, as pessoas estão acordando, estão entendendo o que está acontecendo. E agora resta saber se eles vão conseguir fazer com as populações europeias o que fizeram com a Ucrânia. Mandar homens em idade militar para a guerra contra a própria vontade.
military-age men to war against their will. And that I think we have to push back. E eu acho que a gente precisa reagir a isso com tudo que tem, porque é a diferença entre paz e guerra. É a diferença entre ter seus filhos vivos em casa ou vê-los sob a bandeira do seu país, como tantos centenas de milhares, talvez mais de 1 milhão de pais ucranianos têm agora. Então é disso que esse conflito trata hoje, diretamente, para cada pessoa que vive no Ocidente, inclusive nos Estados Unidos. Sabe, talvez os americanos não participem de uma guerra contra a Ucrânia, mas as mesmas estruturas de poder já estão se preparando para mais cedo ou mais tarde enfrentar a China. O Trump não quer fazer isso. Mas depois do Trump, outra pessoa vai estar no poder. Talvez um Anthony Blinken, um Jake Sullivan, alguém desse tipo. Maybe some Anthony Blinken or Jake Sullivan, somebody like that.